O Palmeiras empatou com o Cruzeiro em 1-1, garantiu o 12º título da Série A do Campeonato Brasileiro. Para contar como foi a noite decisiva da maior disputa do futebol brasileiro, convidamos aqui no estúdio Edilson Guimarães o repórter Diego Natanael. Diego, bom dia. Bom dia, Hilton Filho. Bom dia, Sabrina Souza. Pois é, né? Última rodada do Brasileirão nesta quarta-feira, né? Então vamos falar os jogos, quais foram os jogos que ocorreram na noite de ontem. O primeiro jogo ocorreu às 19 horas e foi o jogo dos já rebaixados Goiás e América Mineiro. Goiás venceu por 1-0. Depois, posteriormente, foram jogos apenas às 21h30. O Fluminense recebeu o Grêmio e em um jogão o Grêmio venceu por 3-2, com um detalhe de um gol de cavadinha do Luiz Soares, que quem gosta de futebol sabe do que eu estou falando. O Vasco da Gama recebeu o Bragantino e venceu por 2-1. O São Paulo recebeu o Flamengo que ainda sonhava com o título, porém o São Paulo venceu por 1-0. O Santos recebeu o Fortaleza e o Fortaleza venceu por 2-1. O Cruzeiro recebeu o Palmeiras e o jogo terminou em 1-1. O Internacional recebeu o Botafogo e venceu por 3-1. O Bahia recebeu o Atlético Mineiro, que também sonhava com o título, porém o Bahia goleou o Atlético Mineiro por 4-1. Já o Cuiabá recebeu o Atlético Paranaense e aplicou 3-0 no placar. E com esses resultados, a tabela do Brasileirão se encerrou com o Palmeiras, campeão brasileiro, com 70 pontos. Na segunda colocação teve uma alteração, né, devido aos resultados, e o Grêmio assumiu a vice-colocação com 68. O Atlético Mineiro ficou em terceiro e o Flamengo em quarto, ambos com 66 pontos. Esses são os quatro clubes que irão para a Libertadores, diretamente para a fase de grupos. Os outros dois clubes que irão para a Libertadores, porém, para a primeira fase, né, a fase de classificatória antes da fase de grupos, é o Botafogo com 64 e o Bragantino com 62. O Fluminense terminou em sétimo com 56, porém, como ele é o atual campeão da Libertadores, já está classificado. O Atlético Paranaense, Internacional e Fortaleza irão para a Sul-Americana. O São Paulo ficou em 11º colocado com 53 e também irá para a Libertadores, pois venceu a Copa do Brasil. O Cuiabá, o Corinthians e o Cruzeiro fecham a classificação para a Sul-Americana. O Vasco da Gama ficou em 15º e o Bahia em 16º. Aí abrimos os 4 clubes que irão disputar a Série B no próximo ano. O Santos, pela primeira vez na história, irá disputar a Série B, terminou com 43 pontos depois da derrota na noite de ontem e da combinação de resultados. O Goiás terminou em 18º, já estava rebaixado, o Coritiba em 19º e o América Mineiro em 20º colocado. Diego, excelente dia para você. Agora conta pra gente quais foram os goleadores deste campeonato. Pois é, Sabrina, excelente dia para você também. O Paulinho, ele terminou na ponta com 20 gols, seguido do Luiz Soares, um baita de um artilheiro a nível mundial, que teve essa passagem aqui no futebol brasileiro e terminou em segundo lugar com 17 gols. Acompanhando ele foi o Tiquinho Soares, também com 17. Hulk terminou com 15 gols, Pedro com 13 e o Marcos Leonardo também com 13. Diego, na sua opinião, quais jogadores e as surpresas positivas e negativas desse Brasileirão? Pois é, Hilton, são várias as surpresas. Começando pela parte de cima, não tem como não descrever o Botafogo, porque antes do campeonato ninguém esperava que o Botafogo iria brigar tanto lá em cima para ser o campeão. Porém, com o decorrer da competição, ele abriu 13 pontos de vantagem para o segundo colocado e é uma diferença enorme. Todo mundo esperava que seria o campeão da competição, porém, os outros clubes foram chegando, o Botafogo foi tropeçando, trocou de técnico várias vezes e acabou perdendo o título e ainda, pior ainda, não foi diretamente para a Libertadores, irá disputar a pré-Libertadores, né, que é a classificatória antes da fase de grupos. Outra surpresa negativa, porém, que há alguns anos quem acompanha o futebol brasileiro esperava, era o Santos. O Santos vive uma situação muito delicada nos bastidores, assim como o Cruzeiro em 2019, que foi rebaixado, aquele ano dramático. O clube ficou 3 anos
na Série B e depois agora busca se reestruturar, ainda não está aquele Cruzeiro que todo mundo acostumava a ver. Naquela oportunidade o Cruzeiro foi rebaixado devido, né, àquela corrupção interna no clube, todo o país ficou sabendo. E dessa vez o Santos vive uma situação delicada também nos bastidores. O pessoal acusa o presidente de corrupção, acusa de outras coisas e acabou que interferiu negativamente dentro de campo. E o clube que revelou o maior jogador da história, que é o Pelé, também o Neymar, o melhor jogador brasileiro das últimas décadas, acaba que vai disputar a Série B pela primeira vez. Outros destaques, o América Mineiro, o investimento que fez, era esperado que pelo menos ficasse no Brasileirão, mesmo que sem vaga direta para alguma disputa continental, porém terminou lá na lanterna da competição. O Cruzeiro foi um destaque também, porque iniciou o campeonato de uma maneira muito positiva, ficou entre os 4 primeiros colocados durante boa parte da competição, porém o rendimento foi caindo, era esperado e quase que retorna à Série B, porém conseguiu se safar nas últimas rodadas. Outro destaque mineiro também que não podemos deixar de falar é o Atlético Mineiro, que não estava brigando lá em cima, porém fez uma troca de técnico, né? Chegou o Filipão e no início, muito desacreditado, perdeu alguns jogos, o pessoal já pedia a saída dele, porém a diretoria bancou ele, continuou com ele e ele conseguiu uma reviravolta tremenda para o Atlético Mineiro, que chegou à última rodada ainda com possibilidade de título. Mesmo que muito difícil, né? Ter que tirar 9 gols de saldo e ainda contar com a derrota do Palmeiras, era muito difícil, porém o Atlético Mineiro conseguiu uma reviravolta muito positiva neste ano. Já falando do campeão Palmeiras, é um investimento de anos que o Palmeiras já vem dominando o futebol brasileiro, é o 12º título, e nos últimos anos ganhou 2 Libertadores, vem conquistando Copa do Brasil, vai disputar a Supercopa do Brasil ano que vem contra o São Paulo. Então o Palmeiras é o principal destaque do futebol brasileiro da atualidade, é o time número 1, sem sombra de dúvidas. É isso, Diego. E com o fim da temporada, quais times desceram e subiram em todas as divisões para a gente encerrar? Pois é, Sabrina, vou até aproveitar e pegar a minha colinha aqui, né, que são vários clubes. Então vamos começar então de cima para baixo. Na Série A, quem desceu foi o Santos, Goiás, Coritiba e o América Mineiro. Quem vai disputar a Série A no próximo ano, que subiram, né, os 4 primeiros colocados da Série B deste ano, foram o Vitória, Juventude, Criciúma e Atlético Goianiense. Quem desceu na Série B foi o Sampaio Corrêa, a Tombense, o Londrina e o ABC. Tombense que é uma equipe aqui de Minas Gerais. Pela Série C, quem subiu foi o Amazonas, estreante e campeão, Brusque, Operário e o São José. Quem desceu foi o Manaus, América de Natal, Altos e o Pouso Alegre, outra equipe aqui de Minas Gerais. Na Série D, quem subiu foi o Ferroviário, a Ferroviária, o Atlético de São João del Rei, também equipe aqui de Minas Gerais, e o Caxias. É isso, muito obrigada, Diego, pela sua participação. Nos vemos amanhã. Isso aí, Sabrina, muito obrigado, ótimo dia. 8-1.